Bora lá! Por que Yomi no Tsugai parece um anime dos anos 2000? Estúdio de animação. Faz tempo que o cara aqui não posta vídeo, né? Ou tipo eu que não tá recebendo os vídeos aqui. Deixa eu ver rapidinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Não, é isso mesmo. Eu não estava recebendo os vídeos. Ele posta semanalmente? É, ele posta semanalmente. Eu que não tava recebendo. Enfim, bora lá. Cara, esse Homem de Tsugai aqui, a primeira impressão que eu tive é: essa porra aqui é plundereiro, não é possível. Porque do nada o cara tá lá no bagulho medieval e aparece a porra dos helicópteros. Ok, bacana. E não, provavelmente esse Homem de Tsugai não vai ser. Se eu não me engano, esse aqui é um anime original, né? Aqui, ó. É, Yomi no Tsugai. É mangá ou é um anime? É um mangá, ainda bem. Eu já ia falar que é um anime, é um bagulho original, por causa que eu nunca ouvi falar desse mangá aqui. A única coisa que eu ouvi falar de outra obra da autora de Fullmetal Alchemist foi aquele lá que é um anime. É, é um anime de fazenda. E os personagens lá estão numa escola que é uma escola rural. Lá eles fazem trabalho numa fazenda, plantação. é, Basicamente isso, sei lá, uma escola, uma faculdade, numa fazenda, sei lá. E um nessa. Yomi no Tsugai é da mesma autora de Fullmetal Alchemist, a Hiromu Arakawa, e também está sendo adaptado pelo Estúdio Bones, com Yoshiyuki Ito, que fez o character design de Fullmetal Alchemist de 2003 e agora é responsável pelo design do Tsugai. Você tem o Hiroki Kano, que foi um dos grandes nomes do clássico de 2003 e que também trabalhou no Opa! Populestor mandou R$ 13. Salve Guy, vídeo brabo. Opa, já vou pegar aqui. Beleza, muito obrigado aí, ô Storm, é nóis. Isso aí, rapaziada. Me ajuda a financiar o projeto aqui, pelo amor de Deus. Bora lá. Eu vou character deixar de design do lado aqui, remake mano. Vai ser o próximo. e quer que está como um dos diretores de animação. E claro, ainda tem os produtores e vários outros artistas e animadores que trabalharam nos animes de Fullmetal e agora estão aqui em Homem no Tsugai. E o Ito, especificamente, foi quem teve a ideia lá atrás de sugerir para Bones adaptar o mangá de Fullmetal, levando isso pro presidente do estúdio, o Masahiko Minami. E a partir disso, o Minami se interessou e foi atrás do direito com a Square Enix e com a autora. E o projeto começou a Ah, tomar é forma. Square E Enix aí o também, Ito né? acabou assumindo Maldita Sony, mano. o papel central Sony? É, Sony e algumas empresas lá. da produção, não só como character design, adaptando o traço da Arakawa, mas também participando totalmente de toda a animação do anime. Mas o mais curioso é que no começo, ele nem tinha tanto interesse em assumir um papel tão fundamental assim, mas acabou aceitando meio que como uma responsabilidade pessoal. Afinal, foi ele quem insistiu tanto que o projeto existisse. Então não é nenhum exagero dizer que sem o Ito, Fullmetal Alchemist talvez nem tivesse acontecido da forma que aconteceu, e no momento em que ajudou o Studio Bones a sair de uma fase financeira bem complicada. Então olhando para esse lado mais romântico, Yomi Tsugai acaba funcionando como uma espécie de fechamento de ciclo, que começa lá em 2003 com Fullmetal, numa época em que o anime ainda carregava muito da lógica do fim da era analógica, uma direção mais contida, com layout bem pensado, uma atuação precisa e toda uma animação que valoriza muito mais o desenho preciso do que o espetáculo constante. E sim, é exatamente tudo isso que a gente vê no Ou primeiro seja, episódio basicamente o Mitsugai é datado. Quesito de habitação, assim. de Yomi no Tsugai, em vez de tentar É assim, apesar do anime ter helicópteros do nada e esses impressionar bagulho. com movimentos chamativos e isolados, o anime Celular e trabalha com helicóptero. controle do quanto os personagens se mexem. Cada Avião. gesto tem peso, cada peso comunica alguma coisa. Não é um movimento genérico, é um movimento que pertence àquele personagem. Dá pra sentir isso claramente no jeito que os personagens ocupam o próprio corpo. Por exemplo, o protagonista Yoro tem um ar mais sério e atlético. Ele parece estar sempre medindo os movimentos para não desperdiçar energia, exatamente como você esperaria de alguém mais cool. Já o amigo dele é o oposto, meio travado, mas inseguro, demora mais pra agir. Aquele clássico personagem alívio cômico. E nada disso vem de uma animação cheia de frames ou de uma ação chamativa, vem do desenho, da postura, do time. O desenho sólido é algo muito subestimado pelas pessoas, e aqui eu me Ah, refiro a mano, eu acho da hora, tipo, quando o traço faz os bagulho assim, ó. Enfatizar alguns bagulho, aí suaviza nas pontas. Assim, ó. Ah, consegue ver meu mouse aqui? Ah, você consegue sim. Tá vendo aqui, ó? Sei lá, fazer o cabelo, o traço do cabelo aqui, ó. As linhas de separação do cabelo do estilo dele, fazer grossas. Aí as linhas do rosto fazerem finas. Aí quando tiver perto do rosto do protagonista, fazer as linhas do cabelo mais finas e as linhas de contorno do rosto mais grossas. Dando a impressão de que está fazendo. O bagulho ficou mais sério, coisa parecida.
Escolha de roupa, esses bagulho assim. Animes que fazem muito bem, traços que muito bem fazem isso são, sei lá, do Gachakuta, por exemplo. Tem outros aí que eu não me lembro que faz exatamente Sólido isso. não só como algo bonito, mas consistente, com volume. E eu falo que é subestimado porque esse tipo de desenho permite uma coisa muito específica, que é que você passa a enxergar os personagens como pessoas e não como veículo de um espetáculo, porque o rosto aguenta nuances, o corpo carrega intenção, pequenos gestos passam a ter um peso real. É um tipo de abordagem que permite várias emoções coexistindo ao mesmo tempo numa mesma expressão, o que acontece é que animações mais focadas no Ó, espetáculo Dungeon Mesh. Aliás, Dungeon Mesh é antigo pra caralho, né, mano? Não sei por que não saiu. Na verdade eu sei por que não saiu, né? Kadokawa. Sempre é Kadokawa, né, mano? Os caras têm os direitos dos bagulho e não vai lá e faz, que nem Mushoku. chamativo do Sakuga, normalmente as emoções são mais isoladas. Tristeza, raiva, alegria, tudo é definido e bem legível. Mas com desenhos mais fortes e principalmente mais consistentes, um rosto pode estar ao mesmo tempo aliviado e frustrado, orgulhoso e ferido. E isso é muito mais próximo de como emoções realmente funcionam na vida real. Claro que esse primeiro episódio de Yomi no Tsugai não vai tão longe nesse extremo, tal qual uma Kyoto Animation da vida, que leva isso a um grau quase que obsessivo às vezes, no bom sentido. Mas esse é um tipo de ganho que vem com esse polimento da arte dos personagens, e é isso que faz certas cenas como essa aqui se sentirem tão nostálgicas, de uma época em que o anime era mais construído nesse tipo de abordagem, e é fácil ver como isso não depende de mais animação, e sim de uma animação melhor direcionada. E claro, essa sensação de nostalgia desse estilo também vem porque várias dessas cenas foram feitas por veteranos que parecem ter mantido seus estilos quase que intactos desde 2003, e falo isso no melhor sentido possível. Por exemplo, Salve, Legumin. Vídeo de quê? É o vídeo do estúdio de animação, mano. Por que Yomi no Tsugai parece um anime dos anos 2000? Eu tive essa mesma sensação quando eu tava assistindo o primeiro episódio. veja essas cenas. Ela segue bem o estilo do desenho do Yoshiyuki Ito, que foi o diretor de animação do episódio, e que aparentemente foram mantidas nesse estilo do Ito pelo character design Nobuhiro Arai, sem grandes mudanças. Do lado direito você tem o trabalho do Arai e do esquerdo do Ito, para você conseguir ver um pouco das diferenças. E tudo isso, esse trabalho de desenho e essa animação entre aspas mais contida, se conecta diretamente com a direção do Masahiro Ando, porque Ando trabalha muito com espaço. Acho que o filme dele, Sword of the Stranger, é o exemplo mais batido, mas também é o mais fácil de perceber isso. Mas em Yomi no Tsugai, apesar de Ito e de toda a equipe serem fundamentais para essa É da hora que estética, o cara vai lá e bota os exemplos, vai lá e mostra os bagulho. É que nem o Frost falou. Ah não, aqui tá, os bagulho aqui não mostra o bagulho na tela. Aí eu vou lá e me desconecto tudo. Eu não necessariamente tenho esse problema, mas acho bom. Eu tento fazer isso ao máximo nos vídeos, aliás. Quando eu edito, né? o diretor do anime, Botar o Ando, o bagulho na tela, mostrando o que eu estou falando. é provavelmente o principal responsável pelo visual do anime, com o Apesar uso de às vezes eu não camadas, achar objetos que em é tipo uma informação assim. primeiro plano, composições que enfatizam cenários e profundidade e por aí vai. Tudo é feito para dar uma sensação de mundo sólido, não só de cenários bonitos. São espaços que podem parecer simples à primeira vista, mas que existem de verdade e onde as pessoas realmente parecem inseridos, mesmo que sejam em 3D. Eles têm uma certa veracidade, e isso é muito bom porque reforça o impacto de cada movimento, já que ele acontece dentro de um ambiente que também tem Aliás, peso. bem-vindo ao Basicamente, esse primeiro episódio de Yomi no Tsugai funciona quase como um movimento oposto ao jeito dominante de fazer anime hoje em dia, porque a verdade é que a indústria de animes meio que entrou numa lógica de tem que impressionar a qualquer custo, muito por causa de certos animes que viralizam e acabam criando uma expectativa inflada de que tudo precisa ser super detalhado, com design cheio de informação e cenas de ação hiper movimentadas. É a tal da cultura Sakugakai, de fazer cortes que ficam bonitos e isolados para circular pela internet, só que muitas vezes faz os estúdios esquecerem o básico, como composição de cena, enquadramentos, ritmos e por aí vai, coisas que sempre foram de fato o coração de uma animação. Aliás, E esse é o meu grande eu não sei quando eu parei de assistir esse anime da Mari, que é a empregada. Tava saindo. Eu acho que na 2 temporadas passadas tava saindo esse problema anime. com a maioria dos shonens hoje, porque eles parecem ansiosos para provar que tem alto nível de produção, cheio de efeitos digitais e efeitos de pós-processamento pesados, mas acabam perdendo qualquer senso de uma unidade visual no caminho. Antigamente, o anime funcionava muito mais numa lógica em que cada cena tinha uma certa unidade. O animador pensava layout, movimento, ritmo e até parte da composição juntos, o que dava uma coesão, mesmo sem tanta fluidez sempre. E hoje na indústria atual, o processo é muito fragmentado, com muita gente mexendo em partes diferentes do mesmo corte, e aí os animes acabam perdendo a sua sensação de unidade, com layout e animação que não conversam entre Caso si. que eles vão lá e pegam. O cara vai lá e faz story. Faz lá o storyboard. Às vezes eu acho que é um cara que só faz storyboard e aí deixa pros malucos lá fazer partes do anime. Não necessariamente fazer partes isoladas de alguma coisa. Às vezes acontece isso quando é uns caras gabaritados. Eles vão lá e vai fazer certas cenas.
Aí depois eles estão lá, vai fazer a parte da retoque, que não sei o quê. A sensação de discrepância no anime acontece muito, principalmente em animações fluidas, assim. Pode se ver muito nessa última temporada de Jujutsu Kaisen e a animação da certas lutas da segunda temporada também. E quando você junta Dá pra essa você ver fragmentação quando tem uma diferença, assim, de ah, direção do episódio. Melhor, animação. com a forma atual de consumo, clipes isolados circulando nas redes sociais, cortes específicos viralizando, surge então um incentivo implícito para produzir momentos chamativos, mesmo que o resto do anime não sustente esse mesmo nível. É literalmente o efeito colateral de um sistema quebrado. E eu até chutaria e diria que isso pode impedir Yomi no Tsugai de alcançar o sucesso gigantesco como Fullmetal, porque como eu tentei mostrar nesse vídeo, Yomi no Tsugai joga um jogo diferente dos animes de ação atuais. Hoje em dia, as séries de maior sucesso costumam crescer em cima de momentos de quebra de limite. Ou seja, LARP. Começa a crescer por causa de edits no TikTok. Episódios em que tudo fica maior, mais rápido, mais exagerado. Personagens fazendo coisas que até então pareceriam impossíveis dentro da própria lógica da história. É isso que normalmente É viraliza. da hora que essa cena aí é tudo do Blu-ray, tá? Isso aí não tem no anime não, que você viu. Tá no Blu-ray essas cenas aí dos versus Malraga. Talvez Kimetsu no Yaiba seja uma das poucas exceções, porque tem um certo pé no chão na estética do anime, uma certa coesão, Os caras não mas vai lá e faz uma animação, não faz uma adaptação muito longe do que é mangá. Obviamente, tô falando em quesitos de narrativa e roteirização. Quase que questão de animação e visual, puta, o bagulho não tem nada a ver, apesar de manter a mesmo traço do mangá. Não tem nada a ver. Ação, pacing, quão épico foi a cena, não. Mas a narrativa, eles não mudam os bagulhos. A adaptação, eles não mudam muita coisa. ainda assim, obviamente, o anime aposta nesses acho bom. picos de espetáculo, com luta cheia de efeitos e intensidade para causar o máximo de impacto nas pessoas. E nada disso, nem Não esse tem- estilo Poderia até dizer que não tem adaptação, e tem melhoria de animação. totalmente exagerado, nem esses picos mais calculados de Kimetsu devem aparecer em Yomi no Tsugai. Com o diretor Ando e a autora Arakawa, existe um compromisso muito maior na consistência interna, e foi isso, em parte, que ajudou Fullmetal Alchemist a se tornar um grande sucesso. Mas hoje, em 2026, já não é mais exatamente o que o público está acostumado a consumir, até porque consistência não viraliza como excesso, e sinceramente eu prefiro assim. Pra mim, Yomi no Tsugai é uma ótima novidade, muito mais no meu estilo, Não sei, e com cara, certeza eu tem vou mais acompanhar episódio a episódios pra episódio, e quem sabe não rende mais vídeos se aparecer algum episódio que vale a pena comentar. No mais é isso, Caralho, esse mano, foi o um fone já vídeo tá começando a dar aqueles barulhinho lá, quando dá eco no áudio. mais rápido, nesse formato de primeiras impressões, só pra gente conversar um pouco sobre essa estreia. Se tiver mais algum anime dessa temporada que vocês queiram ver por aqui, deixa nos comentários pra eu saber o que eu priorizo. Mas é isso, valeu de verdade por assistir até aqui e a gente se vê no próximo Não, o canal vídeo. desse cara aqui é foda, hein, mano. Fetiche de garota pura. Acho que não entendi muito bem. Como o Blue Flag usa espaço vazio. Interessante, eu vou deixar de lado. Meu caro, eu achei que era só eu que tinha uma opinião forte sobre a estética de Shonen de hoje. Muito feliz com sua opinião, por causa que é igual com a minha. E sem falar que sempre falo pra todo mundo que Metal Alchemist, Full Metal Alchemist, FMA, é isso mesmo. E Brotherhood tem uma qualidade de animação e uma história muito inteligente que defendo até hoje. Vou ver depois esse anime novo após seu vídeo. Valeu. Achei o primeiro episódio muito bom. Eu achei interessante. Interessante.